Bom, vamos começar então esse webinar de hoje, né? Basicamente, estamos aguardando aí o pessoal começando a chegar, né, para entrar. Hoje nós estamos encerrando, né, o mês de comemoração dos advogados. A PJ fez esse mês uma sequência de webinars, né, uma série de ações comemorativas no mês do advogado. Trouxemos aí pessoas para poder conversar com a gente sobre diversos assuntos, né? Tivemos aí falando sobre advocacia 4.0, lei geral da proteção de dados, né, audiência de custódia. Tivemos várias pessoas, tivemos o Afonso Facilel na semana passada falando sobre marketing jurídico, ético e eficaz. E agora, para poder encerrar, né, essa série de webinars desse mês do advogado da PJ, né, a gente está trazendo aqui hoje o doutor Stanley Frazão, presidente da Comissão de Sociedades da OAB de Minas Gerais. É um grande prazer para nós da PJ tê-lo aqui para poder fazer esse encerramento dessa série de webinars do mês do advogado que a gente fez, doutor Stanley. É um prazer poder estar falando com você aqui hoje. Muito obrigado, Bruno. O prazer é meu de poder contribuir aí para vocês. Legal. Bom, gente, eu queria começar aqui o webinar falando um pouquinho, Stanley, sobre o seguinte. Basicamente, né, nós tivemos em 2014 uma publicação de uma lei complementar, que foi a Lei Complementar 147, que ampliou o Simples Nacional, né, para os advogados. E além dessa lei complementar, né, nós tivemos também a Lei 13.247, em janeiro de 2016, onde criou-se a figura da sociedade individual de advocacia, né, muito conhecida por muitas pessoas como sociedade unipessoal também de advocacia. E a partir desse momento, né, os advogados que antes não podiam constituir um CNPJ sem ter um sócio de fato, a partir desse momento os advogados puderam agora, né, criar o seu CNPJ, criar a sua sociedade, né, individualmente. E aí eu queria que você comentasse, né, para a gente quais foram os principais impactos que essas alterações na legislação trouxeram para os advogados. O Breno, é bom que a gente lembre que a transformação ou a criação de uma sociedade individual foi um pleito dos advogados ao Conselho Federal da Ordem. E isso foi trabalhado no Conselho Federal e, posteriormente, foi acompanhado do projeto de lei no Congresso Nacional e acabou aprovado em 2015. Tanto é que, na última reunião da Comissão Nacional de Sociedades e Advogados, em janeiro de 2016, nós fomos chamados às pressas para fazer o provimento 170. E eu, na época, fui, inclusive, o relator, porque eu já tinha estudado o assunto, já estava com a minuta do contrato, que serviu para muitas seccionais, para poder disponibilizar Brasil afora. Então, com isso, houve uma esperança de que muitos problemas dos advogados fossem resolvidos com essa lei da sociedade individual. Que hoje, essas sociedades individuais, elas representam 40% das sociedades ativas das sociedades de advogados, das espécies em todo o Brasil. É um crescimento muito grande e até quando a lei saiu, eu lembro que eu escrevi algo a respeito de falar que muitas sociedades iriam fazer transformação, aquelas sociedades com 2 sócios. Mas não, pouquíssimas transformações foram feitas. Então, são advogados que eram profissionais liberais e que optaram realmente por constituir uma sociedade individual. Isso é muito importante, porque muda a história do profissional liberal. Ele passa a ser uma pessoa jurídica e aí tem todas as facilidades e todas as benesses tributárias a seu lado. O que você pode comentar assim, para a gente sobre, né, essa questão da formalização dos escritórios como um benefício? Assim, quais são os principais benefícios que você enxerga
né, com essa possibilidade de constituir o CNPJ, de atuar aí com a sociedade individual? Olha, para você ter uma sociedade individual de advogado, basta ser advogado. Então, você muda de PF, pessoa física, ou pessoa individual, para uma pessoa jurídica. E a pessoa jurídica, primeiro que ela vai se poder relacionar com outras pessoas jurídicas sem o risco de um risco trabalhista. Ela vai poder entrar em licitações que muitas vezes pessoa física não pode entrar. Ela vai entrar, ela vai ter um tratamento tributário especial, quer seja no Simples Nacional, onde as sociedades de advogados, todas elas, foram inseridas e com uma alíquota menor do que pagar imposto de renda como pessoa física, por exemplo. Legal, legal. Tem também, assim, o pessoal comenta muito que com a sociedade de advogados, né, você tem uma maior troca de experiência, né, quando você pode conversar com seus colegas, né, Eu não estou ouvindo. participando de um número maior de audiências, né? Tá, eu não estou ouvindo, Breno, não ouvi sua pergunta. Não, eu estou comentando que um outro fator também que é bastante importante com a questão dos benefícios é relacionado à troca de experiência que o advogado pode ter, né, tendo um colega para poder atuar numa área que às vezes ele não tem tanta facilidade, ou até mesmo ele, né, tem a possibilidade de contratar estagiários, né, tem outros benefícios também, né? Sim. Trabalhar em equipe é sempre melhor. Ninguém faz nada sozinho. A gente sabe disso. A minha experiência, ela está aqui dentro do escritório do qual eu sou sócio, 32 anos. Eu entrei aqui em 1986 no escritório. Então, eu não tenho dúvida de que trabalhar em equipe é sempre melhor. Legal, legal. E no seu ponto de vista, sim, Stanley, pela sua experiência, né, à frente da comissão de sociedade da OAB, o que você tem percebido assim com relação aos mecanismos de controle, de fiscalização e de combate à sonegação de impostos que a Receita Federal vem fazendo, vem tentando melhorar, né? Muita gente fala que os advogados são a bola da vez, né? Que muitas das vezes agora, né, o advogado ele acaba movimentando muito dinheiro em conta de pessoa física, às vezes é para receber um processo, um dinheiro de um cliente, né, para garantir o pagamento. Isso acaba chamando um pouquinho a atenção do fisco, né? A gente teve esse exemplo também, um exemplo também agora nesse ano que teve a Operação Sucumbência aqui em Minas, onde nós tivemos aí mais de 1.000 advogados que foram notificados para prestar esclarecimentos, né, relacionados a valores de sucumbência que estavam recebendo, enfim. Como que você enxerga, assim, pela sua experiência, né, à frente da comissão, essa melhoria nessa rastreabilidade, nesse cruzamento de dados da Receita hoje em dia? Isso é até interessante, porque é um ledo engano. Isso não é só advogado. Qualquer profissional, qualquer pessoa que receba um dinheiro, que entre na sua conta, vai ser rastreado. Os mecanismos da Receita Federal do Brasil estão cada vez mais apurados, mais visíveis, no sentido de que você não faz nada escondido. Então, qualquer operação que seja feita hoje, ela vai identificar de onde que vem o dinheiro. E se você está, repito, numa pessoa jurídica, você certamente vai pagar menos imposto. Então, não adianta querer esconder o dinheiro. Você pode esconder 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas dentro do período de 5 anos, que é o período da prescrição, a Receita Federal vai chegar até você e vai te cobrar o que é dela, ou seja, o que é o do Estado. E o problema disso tudo que a gente sempre comenta é que as multas são muito caras, né? Depois, se a pessoa for chamada para poder dar algum tipo de esclarecimento, né? É muito complicado. Aqui no escritório, a gente, no dia a dia, recebe advogados que às vezes foram notificados e aí tem que pagar aquelas multas altas ainda, né, para o governo. Multa é sempre alta porque ela não tem retorno para você, né? Então, a partir do momento que você pague uma multa, vai pagar uma multa,
seja de qualquer valor. Aquele dinheiro nunca mais volta para o seu bolso. Então não tem sentido você pagar multa quando você tem a seu serviço uma possibilidade de pagar menos imposto, estar legal. Imagina você, eu vou dar um exemplo clássico. Você é uma pessoa física ou é uma pessoa jurídica e por algum motivo você não quer recolher os impostos devidos. Muito bem. Amanhã você tem um desastre na sua vida. Vamos imaginar, é atropelado, perde as funções e de alguma forma você não vai poder fazer um trabalho mais, realizar um trabalho. Você vai cobrar indenização de que forma? Eu ganhava 300 mil por semestre. Você ganhava 100 mil todo mês? Ganhava, mas como? Eu trabalhava assim, assado, mas na realidade isso não está comprovado, porque isso não está na sua declaração de imposto de renda, isso não está na sua contabilidade. Então, como que você prova? Você não prova. Então, você vai receber, às vezes, um valor bem abaixo do que você merece. Complicado, né? Complicado. Muito complicado. Uma coisa que me chama muita atenção, Stanley, é que hoje no Brasil a gente tem aí aproximadamente um pouco mais de 1.200.000 advogados, né? O curso de Direito ele é um curso muito tradicional, então a gente tem sempre a cada semestre novos advogados, aí chamados de novos entrantes, né? Pessoas que podem vir a trabalhar, né? A advogar de fato. Mas se a gente for fazer um comparativo, né, aproximadamente a gente tem 55 mil sociedades registradas, né, pessoa jurídica, né, pessoas que trabalham com CNPJ. Então, ainda é um número muito discrepante, né, 1.200.000 para 55 mil. Né? Por que esse número você acha que ele é tão pequeno ainda? Ô Breno, eu não sei se você recorda, mas na Conferência Estadual da Advocacia em Juiz de Fora, nós conversamos a respeito disso. Sim. E na época eu fui bastante incisivo e hoje eu vou ser um pouco menos. Eu estou achando que os advogados estão dormindo, não estão percebendo a oportunidade que eles têm para poder constituir uma pessoa jurídica, ainda que seja individual. Ainda que seja individual. Porque desses 55 mil sociedades de advogados, vamos ter um universo aí de 80 mil advogados, 85, 90 mil, 100 mil advogados que compõem essas 55 mil sociedades ativas, estimadas. Né? Então, assim, esses advogados que não estão em sociedade de advogados, eles estão dormindo, porque eles devem estar pagando muito imposto de renda. E não estão vendo isso. Com certeza. Eu vejo que muitas das vezes falta um pouquinho de informação, né? Às vezes o advogado, a gente recebe no dia a dia tantas perguntas relacionadas a essa questão toda, a pessoa ainda não sabe dos benefícios de direito, né? Não conhece a fundo como se formalizar, como que funciona o processo. Nós vamos falar mais um pouquinho na frente ainda sobre o processo de constituição de sociedade. Mas o que me chama a atenção assim, é que, apesar de haver essa discrepância do número, nos últimos anos tem havido um crescimento, uma evolução aí na formalização. Né? Se a gente pegar aí os números da própria comissão aqui de Minas, onde você solta estudos todo ano sobre esses números, e olhar pelos números também em âmbito Brasil, ainda é pequeno, mas está havendo um crescimento de formalização, concorda? Sim, e o crescimento está baseado nas sociedades individuais. Como eu disse no início da nossa conversa, o volume de sociedades individuais vem crescendo a cada ano. E hoje já representa 40% no Brasil. E qual que é a perspectiva de crescimento? Tem algum dado assim? Você também faz parte do membro, né, membro do Conselho Federal. Tem alguma perspectiva de crescimento disso? É um caminho que você acredita que a tendência agora é todo mundo se formalizar mesmo? Olha, a grande bandeira da Comissão Nacional de Sociedade de Advogados, que eu integro, é a Rede Sim.
a rede sim parece que vai desencantar, sabe? Porque, por enquanto, só Minas Gerais é que vem fazendo isso já há 2 anos e meio, salvo engano, e tem mais algumas aí, umas 2 ou 3, que estão patinando, a verdade é essa. Fala Então, um pouquinho assim, pro pessoal o que que é essa rede Sim, Stanley. Explica para as pessoas que não sabem tá. ainda. A rede Sim é um sistema que integra a Receita Federal, as juntas comerciais, os cartórios de registro e os cartórios de registro, não, desculpa, os cartórios de pessoas jurídicas e a OAB, porque a OAB é o único órgão onde se registra uma sociedade de advogados. Não existe sociedade de advogados registrada na junta comercial ou no cartório de pessoas jurídicas. Por quê? Porque a Lei 8.906, o Estatuto, indica que sociedade de advogados só é registrada na Ordem dos Advogados, na base do conselho onde for a sede. Hora que se faz o registro ele tem duplo efeito, constitutivo e declarativo. Então, com isso, a sociedade passa a existir. Sociedade de advogados registrada fora da OAB é uma sociedade de fato e manter sociedade de advogado fora do que é estabelecido em lei constitui infração ético-disciplinar. Legal. Artigo 34, inciso 2, da Lei 8.906. Legal, legal. E aqui em Minas, então, pelo que a gente Então, sabe, a né, rede sim, então, só complementando, desculpa, a rede sim, ela integra todos esses órgãos e, uma vez integrada, ela é capaz de entregar aos sócios, à sociedade de advogados, o seu cartão de CNPJ. Ou seja, o contador perdeu um pedacinho aí, porque isso sai direto já na entrega do contrato social. O sim. contador não vai precisar de ir na Receita Federal. E aí facilita o E nem o processo, porque advogado. você consegue fazer tudo na OAB mesmo, né? Aqui em Minas, o processo é muito mais rápido, né, Stanley? Não, aqui a gente é a vitrine. Em Minas Gerais, a OAB de Minas Gerais é vitrine. Principalmente na rede Sim aí, por ter integrado, ter sido uma das primeiras não, a primeira, e tudo foi possível graças ao nosso presidente, o ex-presidente Antônio Fabrício de Matos. Ele deu todo o apoio necessário para a gente poder fazer acontecer. Legal, legal. A gente tem aqui na PJ, a gente tem muita dificuldade mesmo em outros estados, principalmente para a parte da receita, para poder conseguir senha, para poder fazer agendamento, para poder fazer a emissão do CNPJ, é muito complicado. Eu vou assim, fazer um paralelo, se você for parar para pensar, aqui em Minas, 15 dias é possível já estar com o CNPJ aí, dependendo da fila, é menos. Agora, nos outros estados, 30 dias, no mínimo. Tem estado que demora até mais. O processo é bem burocrático, demora muito. E que bom que a OAB Federal está se atentando a isso, estimulando. Né? Depois de 2 anos já está aqui em Minas, já está com o processo já andando a todo vapor. Né? Que bom que agora eles viram, vou colocar isso. Vai virar uma bandeira. É uma bandeira. Se você entrar no site do Conselho Federal, na parte lá, tem uma notícia lá da presidência da Comissão de Sociedade e Advogados que diz exatamente que quer integrar todos. Eu ainda estava nessa reunião e falei assim, olha, se vocês não conseguirem, faz tudo em Minas Gerais. Para que vocês vão inventar a roda, né? Legal demais, legal demais. Stanley, mudando um pouquinho de assunto aqui, eu queria comentar com você sobre a questão de contratação na advocacia. A gente tem algumas modalidades, né? Você pode contratar. O escritório está precisando crescer, aumentando o número de processos, precisa trazer mais pessoas para poder trabalhar, para poder fazer o escritório evoluir. Tem a modalidade que todo mundo conhece como CLT, mas na advocacia a gente tem a possibilidade de contratação de advogados associados. Como que isso funciona na prática? Tem muita gente que tem dúvida, tem muita gente que fala que é associado, mas não tem registro em lugar nenhum. Como que é a forma correta de você ser associado? Né? O que você tem que fazer? Explique para o pessoal. Bom,
A figura do advogado associado é muito importante, porque muitas vezes o advogado ele ainda não está apto a ser sócio, um sócio de serviço ou sócio patrimonial, então ele está ali naquela fase de apresentar a que ele veio, que tipo de profissional que ele será. Isso, Breno, é muito importante. E é tão importante que está previsto no Regulamento Geral, no artigo 39, Regulamento Geral da OAB. E no final de 2015, foi editado o provimento 169 do Conselho Federal. Esse provimento 169, ele dá as diretrizes para se poder fazer um contrato de associação entre advogado e sociedade de advogado. E esse advogado associado, ele pode estar ligado a mais de uma sociedade de advogados. É o chamado multivínculo. Então, Legal. com isso, esse advogado pode ter vários escritórios, ele pode prestar serviço e ainda pode ter as causas dele de forma individual, desde que não haja conflito de interesse com as sociedades através das quais ele tem esse contrato de associação. Então, mas esse contrato precisa de ser averbado à margem do registro de cada uma das sociedades. Não adianta fazer um contrato e guardar lá na gaveta do escritório. Não, se tiver guardado na gaveta, não vale. Se tiver registrado no cartório de títulos e documentos, não vale. Se tiver registrado na junta comercial, não vale. Tem que estar averbado à margem do registro da sociedade na OAB. Legal. E o que tem assim de importante que deve ser colocado nesse escritório? Nesse contrato? Tem alguma coisa que é super importante, tem que estar lá? O que você comentaria sobre o conteúdo Olha, do contrato? No site da OAB de Minas, há uma minuta de contrato de associação. Então, assim, as cláusulas básicas estão lá. Se eu for falar aqui, eu tenho a impressão que vai demorar um pouco. Não, legal. É porque o pessoal muitas das vezes pergunta para a gente, principalmente, se eu tenho que colocar, por exemplo, estabelecer qual que é a forma de ganho. Como que o escritório vai me pagar? Se tem que Sim, isso é claro que é uma cláusula essencial. A cláusula dos honorários, como serão divididos os honorários. Isso tem que ser transparente, tem que ser claro no sentido de que o advogado esteja confortável em saber como que ele vai receber. Então, é muito importante a forma de pagamento. Seja percentual, seja um FII mensal e mais participação. Alguma coisa tem que ser estabelecido. E hoje em dia, Stanley, puxando esse gancho da questão da contratação, da evolução do escritório, tem muito escritório que utiliza a figura do sócio de serviço, né, que é uma figura que é permitida também, que, enfim, tem algumas particularidades. Eu queria que você explicasse para a gente um pouquinho essa figura do sócio de serviço. Tem muita gente que chega com essas perguntas para a gente aqui também, não entende a diferença com sócio de serviço, com sócio patrimonial, né? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho dessa. O sócio de serviço, na minha forma de pensar, ele é uma evolução ao advogado associado. Quando aquele advogado associado está maduro para entrar na sociedade, ele é convidado a ser um advogado de serviço. Então, ele vai prestar o serviço na forma como foi tratado, na forma como foi estabelecido no contrato social. Estando ali, aquele advogado sócio de serviço, ele vai passar a ter uma benesse, porque como ele recebe dividendos e não mais por RPA, que é o caso do advogado associado, o imposto de renda dele vai ser diferenciado, porque, na realidade, ele vai ter participação em lucros. Então, o imposto de renda dele, imposto de renda não incide sobre essa rubrica que é distribuição de dividendos. Legal. Que incide no caso de RPA. Então, a benesse para esse sócio de serviço, e esse sócio de serviço, o que ele diferencia do sócio patrimonial? Primeiro, que ele não integra a sociedade com valores.
ele integra a sociedade com trabalho, exclusivamente com trabalho, com a sua parte intelectual. Com isso, por exemplo, se há uma deliberação sobre aumento de capital, sobre mudança de sede, que isso impacta os sócios patrimoniais, bem dizer, ele não dá palpite nisso, mas ele tem direito de voto, igualzinho tem um direito de voto o sócio patrimonial. Ah, legal. Então ele não participa dos lucros ou prejuízos, não é isso? Ele participa dos lucros. Ele participa dos lucros, do sócio de serviço. Ah, entendi. Ele tem que estar constando no contrato social com cotas de serviço, não é isso? O advogado associado, desculpa, o advogado Serviço. de serviço, sim. Legal. E pelo que você tem Ele está no contrato social. E pelo que você tem visto, é uma modalidade que está sendo mais utilizada pelos escritórios hoje, pela sua vivência aí na advocacia? Olha, eu te diria que, se você olhar nos perfis aí da sociedade de advogados, tem um levantamento lá, ano a ano, dos sócios de serviço. O sócio de serviço ele representa um percentual grande nas sociedades de advogado em todo o Brasil. Legal, legal. Eu tenho visto que muitas pessoas têm se interessado por essa modalidade, justamente por uma questão também que quando você enxerga que essa pessoa pode ser seu sócio, você pode, de fato, fazer com que ela se estimule, né? Para poder te ajudar a fazer crescer mesmo o escritório, Exatamente. clientes, né? Então, eu acho que é uma forma legal de se pensar para poder fazer o escritório evoluir. Sim, é uma evolução. O advogado associado, o sócio de serviço, até chegar no sócio patrimonial. É uma evolução, sim. Legal. E Stanley, muitos advogados têm comentado muito sobre a questão do tão falado código de ética, né? O código de ética e disciplina da ordem. Muita gente fala que o código ele é muito rígido, que ele está ultrapassado, que ele acaba não deixando as pessoas, os advogados, a fazer algumas ações para poder captar clientes. O que você acha disso tudo? Você concorda com isso? Você discorda? Olha, Eu queria que você comentasse isso e também, recentemente eu tenho visto que parece que estão querendo fazer algumas modificações no código, algumas melhorias, né? Tá sendo meio que levantado em pauta aí para poder fazer algum tipo de melhoria nesse sentido. O que você me fala sobre esse assunto? olha, o código de ética, o atual código de ética é novinho. É novinho. Ele tem 2 anos de vida e a verdade é que ficou aberto no site do Conselho Federal uma consulta pública aos advogados durante muito tempo, acho que 6 meses, se eu não estou enganado. Pouquíssimas foram as intervenções. Mas, a despeito disso, o Conselho Federal da Ordem fez várias audiências públicas presenciais em várias seccionais, com a presença do relator na época, que foi o professor Paulo Medina, antigo conselheiro federal nosso de Minas Gerais, medalha Rui Barbosa, inclusive. Então, assim, ficou aberto e esse código ele foi editado e foi aprovado pelo plenário do Conselho Federal da Ordem. Então, o código é novinho. Então, hoje, a gente sabe que há um movimento já estabelecido no Conselho Federal para fazer uma alteração do provimento 94 de 2000, que trata da publicidade da advocacia. Esse movimento vai estar aberto uma consulta pública também. Vai ter um link lá para vocês, advogados, darem as suas sugestões. É importante que o façam, mas é importante que você tenha em mente o artigo 39 do Código de Ética. Ele vai ser a coluna dorsal disso. O regulamento, o provimento, no caso, ele não vai ter o condão de falar diferente do que fala o Código de Ética. Então, para mudar a estrutura, tem que mudar o Código de Ética. O Código de Ética não está se falando em alteração, está se falando em alteração no provimento 94. Mas, a respeito do provimento 94,
Em 2011, quando começou a explodir as mídias sociais, sociedades de advogados tendo homepage no Facebook, Instagram é mais recente, eu fiz uma consulta à Comissão de Sociedade de Advogados, a Comissão Nacional. Eu integrava a comissão também, mas na qualidade de presidente da Comissão de Sociedade de Advogados, eu fiz a consulta. E essa consulta, na época, foi respondida pelo conselheiro federal Badaró, Rodrigo Badaró. E a conclusão dele foi a seguinte: a internet é o gênero. Então, usando-se com moderação, não há necessidade de fazer qualquer tipo de alteração no provimento 94. Então, assim, o que mudou de lá para cá? Não mudou nada. Mudou simplesmente que hoje, por exemplo, há links patrocinados. Tem seccionais da OAB que não permitem esse tipo de link patrocinado. Mas outras permitem. Mas tem sociedade que tem filiais aonde que não pode e tem aonde pode. Você imagina o dilema. Então, isso tem que ser regulamentado? Tem. Isso tem que ser estabelecido? Tem. Tem que falar o que pode e o que não pode. Legal. E se você fosse dar uma dica sobre a questão de captação de clientes, essa questão de divulgação do escritório, o que você acha que é legal das pessoas fazerem? Além, está todo mundo querendo ir para o marketing digital, porque de fato ele é bem mais efetivo, mas tem alguma dica que você gostaria de dar assim, para quem está começando a Tem. Gere conteúdo. Gere conteúdo. Se você não gerar conteúdo, não adianta pensar que um rostinho bonito vai gerar clientes. Você tem que gerar conteúdo, você tem que escrever, você tem que estar up to date com o que está acontecendo. Então, gere conteúdo que você vai ter clientes. Já aproveitando o gancho aí da questão de gerar conteúdo, recentemente você criou aí um e-book, né, Stanley, sobre sociedade de advogados. Fala um pouquinho para a gente sobre esse e-book, o que tem nele, o conteúdo, como que as pessoas podem ter acesso a ele. O e-book, na realidade, quando eu idealizei fazer o e-book, eu escrevi um artigo e fiquei pensando, o que eu vou fazer com esse artigo? Vou colocar no livro da Sociedade de Advogados, mas está sem patrocinador, a PJ ainda não quis patrocinar o livro. Então eu falei assim, eu vou fazer um e-book. Vou fazer um e-book, vou escrever determinados assuntos e a partir daí esse e-book pode crescer até virar um livro ou incorporar em algum outro livro. E esse e-book, eu também fiz questão de fazer um e-book de forma gratuita. Por quê? Porque eu quero justamente que os advogados, as sociedades de advogados, tenham o compartilhamento desse e-book. E uma vez compartilhado, certamente vamos ter mais gente falando sobre sociedades de advogados, certamente estudantes de direito conhecendo, porque infelizmente as faculdades de advogados, elas não têm essa cadeira de sociedade de advogados, ou não explicam que o advogado, pode ser um seletista, pode ser um associado, pode ser um sócio de serviço, pode ter uma sociedade individual, ou pode ter uma sociedade plurima, e aí com mais sócios. Eu vou postar aqui no comentário o link legal. do e-book. Já onde que as pessoas podem conseguir baixar. Tá aí. Então aí você tem aí o link do e-book, você guarda aí e pode divulgar à vontade. Legal, vou divulgar depois também, pessoal, no Stories da PJ, para quem não viu, vou deixar no Stories também da PJ o link para o e-book. Todo mundo que participou, estiver participando também aí do nosso webinar, nós vamos mandar um e-mail também para um link para quem quiser fazer o download. Eu já baixei, já li o e-book completo na ida, fui para Florianópolis semana passada, aproveitei que estava no avião lá, já li o e-book todo, Stanley. Ficou muito bom, muito legal. Obrigado, né? obrigado. Muita informação rica.
um compilado de informações assim, que acho que todo advogado deve buscar, assim, tentar entender um pouquinho mais, né? Se precisar tirar alguma dúvida, tá lá. Por exemplo, vou falar de uma dúvida aqui que eu recebo muito. O pessoal fala assim, eu tenho CNPJ, eu posso abrir uma filial? Como que funciona a questão de abertura de filial na advocacia, Stanley? Pois é, a abertura de filial é a coisa mais simples do mundo, né? Desde que você, como sócio patrimonial, você, se for fora da sua base, por exemplo, você tem Minas Gerais, quer abrir uma filial dentro de Minas Gerais, é só fazer uma alteração contratual com o endereço da filial, vai gerar o CNPJ daquela filial, ó, que beleza. E aí você vai depois, na prefeitura, obter o alvará de localização e funcionamento. Bom, se for em outro estado da federação, aí você vai precisar fazer a mesma alteração contratual e hora que você for registrar essa alteração contratual em outro estado da federação, aí os sócios patrimoniais e os sócios de serviços que irão prestar serviço naquela filial deverão ter uma carteira suplementar da ordem daquele estado onde que a filial vai ser constituída ou vai ser aberta. Legal. Os sócios que não forem prestar serviço, não precisam de fazer a suplementar. Legal, legal. Isso é importante. Isso aí tem muita gente que pergunta para a gente também, se realmente precisa ter essa inscrição suplementar. Que outra dúvida que você recebe com mais frequência lá na comissão, Stanley? Que o pessoal às vezes pergunta, até deixar o espaço aberto aqui, se alguém quiser perguntar, gente, aproveita o momento, aproveita que o Stanley está aqui e pode tirar as dúvidas. Tem alguma dúvida mais frequente que você recebe lá na comissão, Stanley? Olha, a maioria das dúvidas, elas são muito, assim, simples, porque está no provimento 112, que trata das sociedades individuais, ou está no provimento 170, que cuida das sociedades simples, individuais, ou então é matéria de advogado associado ou advogado de serviço, sócio de serviço, que está no provimento 169. Então, geralmente as dúvidas estão relacionadas com os próprios provimentos. Então, não há muita dificuldade em responder. Eu vou te fazer um que eu recebo muito. Pode falar. Recebo muito. Antigamente não podia mais colocar o nome da sociedade como advogados associados. E aí teve uma mudança agora recente, acho que em dezembro de 2018, né, que modificou a forma que pode se colocar o nome da sociedade. Como que fica? Que bagunça é essa, Stan? Tem esse negócio? Não é bagunça. Fica com dúvida com isso. Na realidade, o provimento 187, ele permitiu às sociedades de advogados terem, além da terminação sociedades de advogados, advogados associados, advogados, e mesmo no gênero feminino, advogadas, sociedades de advogados. Isso não podia não, hein? Isso não podia não. Pois é, isso foi uma evolução. Legal. Tá? Então está no provimento 187, que já foi incorporado ao provimento 112. Legal. Então agora pode. Pode. Legal, legal. Bacana. E Stanley, você vai promover um seminário na OAB agora também aqui de Minas, né, da Comissão de Sociedades, né, e junto também com o pessoal do César. Parece que o seminário é no dia 20, vai ser no dia 20 de setembro? Vai ser no dia 20 de setembro, numa sexta-feira, vai ser o dia todo, e vamos ter vários palestrantes, inclusive você, se você já aceitou o convite. Né? Então vai ser um evento muito bacana, e é uma parceria da OAB, através da Comissão de Sociedade de Advogados, com o César Minas Gerais, que é o Centro de Estudo de Sociedade de Advogados. Legal. Amanhã nós vamos fechar a programação, eu e o Renato, que preside o César Minas Gerais, e em breve a gente vai lançar aí a formatação completa do evento. Legal. Vai ser um evento, vai tratar vários assuntos, Stanley? Falar sobre a questão aí de... Olha, nós vamos falar sobre marketing, sobre gestão,
sobre... Sua câmera virou aí, desvira a câmera aí para nós. Como é que faz para desvirar? Vai ter que... no botãozinho aí do próprio Instagram aí, você vai ver aí. Peraí. Tá saindo a veja ali, né? Na parte de cima. Na parte de cima. As setinhas aí que tem aí. Um pro Eu lado. não tô vendo setinha. Ah, tá. Embaixo. Isso, Aí, voltei. Voltamos. Mas o evento, então, o seminário, vai ter gente para falar sobre esse grupo, vai ser vários assuntos. Vários assuntos. Já tem algum assunto que você pode contar aí para a gente, que vai ter gente para falar lá? Sim. O Paretone, Leonardo Paretone, vai falar sobre a lei de proteção de dados. A parte de gestão vai ser tratado de marketing, vai ser tratado pela Juliana Pacheco e a Juliana Piscinin. Legal. Mais o quê? A parte de direito tributário vai ser tratada pelo Juselder. Então, assim, tem muita gente boa. Um mix de vários assuntos importantes. Sim. Todos os assuntos de interesse das espécies, sociedades e advogados. Como que faz para participar desse seminário, sabe? Pois é, assim que a gente estiver com a grade pronta, vai ser lançado, vai estar no site da OAB e eu te mando um link aí para você poder divulgar. Legal, legal. Bom, gente, para quem não conhece o Stanley assim a fundo, né, eu queria compartilhar aqui. O Stanley, ele faz parte da Homero Costa, a sociedade que ela é de registro número 1 da OAB, né? Completou aí 100 anos, né, já fazendo parte da história da advocacia em Minas. Conta para a gente um pouquinho, Stanley, sobre a sua experiência na Homero Costa, né? Compartilha com as pessoas aí, porque, né, tem muita gente que nos dias de hoje reclama tanto da advocacia, com as mudanças, advogado aí com a questão que trabalha na área trabalhista, só reclamando que a legislação agora mudou e não tem mais cliente, né? Enfim, conta um pouquinho para a gente da história do escritório Homero Costa, como que foi sua trajetória no escritório, né? Eu queria que você desse dicas aí para quem está começando a advocacia. A Sociedade Homero Costa Advogados, ela tem o registro 001 da OAB-MG. Ela nasceu em Machado, no sul de Minas, que foi constituída lá pelo Dr. Homero Costa, e naquela época o registro das sociedades não se fazia na OAB. O registro na OAB passou a ser feito a partir de 1937, se eu não estou enganado. Bom, então, não, em 67. Então, com isso, hora que foi permitido fazer o registro através da lei, na OAB, aí imediatamente foi feito o registro da Sociedade Homero Costa, que na época se chamava Escritório de Advocacia Homero Costa e Filhos, que eram o fundador do escritório junto com seus filhos advogados. Então, na época, a sociedade era assim. Aí depois, em 2000, é que passou a ser Homero Costa Advogados. Houve uma alteração na sociedade. Eu ingressei no Homero Costa, na sociedade, em 1986, como estagiário. E depois fui chamado a ser advogado associado, depois sócio patrimonial, e hoje eu sou o gestor da sociedade. Então, minha trajetória de 32 anos aí eu falo em segundos, porque não foi meteórica, foi um trabalho durante 32 anos. Legal. Você começou lá, então, como estagiário, depois foi evoluindo, né? Exatamente. E como que funciona hoje a estrutura do escritório lá, para as pessoas que trabalham com você? Também tem essa chance de iniciar, aprender, né? Acabou de formar e tem a oportunidade de começar um estágio. Olha, como está atualmente lá a estrutura? A maioria dos nossos sócios são ex-estagiários. Então, eu tenho uma frase que eu falei, deve ter 1 ano, 2 anos, talvez, que o nosso estagiário de hoje é o nosso sócio de amanhã.
Então, o estagiário, para nós, é um elemento muito caro. A gente quer que esse estagiário realmente seja um sócio nosso em breve, ou no futuro. O estagiário que não se dedica, ele não vai ser um bom advogado. Então, hoje, dentro do planejamento do escritório, por exemplo, o estágio hoje, em qualquer área, são de 2 anos. Hora que termina o primeiro ciclo de 1 ano, a pergunta que eu faço para o coordenador, aonde que o estagiário está lotado, em um dos departamentos do escritório, é se ele fosse formado hoje, se ele se formasse hoje, se nós poderíamos contratá-lo como advogado associado. Se a resposta for sim, o estagiário fica por mais 1 ano. Se falar que é não, o estagiário é dispensado para ele procurar um escritório que seja mais a cara dele, dentro de acordo que ele queira fazer. Porque às vezes o escritório não está agradando também, né? Então ele tem a oportunidade de ir para outro lugar e rápido, porque a considerar que ele só pode ficar 2 anos em cada estágio hoje, então ele tem a oportunidade de ir para outros lugares. E a oportunidade de também não integrar o escritório, ficar no escritório 2 anos, e aí, a hora que está formando, ser dispensado. Então, a gente toma esse cuidado, passamos a tomar esse cuidado recentemente. Legal. E o escritório Homero Costa já é muito famoso, né? Tem essa história toda aí, mais de 100 anos de advocacia. O que você pode dizer que é fundamental para um advogado se tornar um advogado de sucesso, né? Que conselhos que o doutor Stanley Frazão pode contribuir aqui para quem está começando na advocacia, ou para quem está aí, como eu disse, às vezes passando por um momento de dificuldade, né? Creio que ao longo da trajetória também pode ter passado por algum momento de instabilidade, dificuldade, né? E acho que, no geral, o que a gente comenta muito é que tem que pensar fora da caixa, que tem que buscar participar de eventos, de cursos, né? O advogado ele tem que tentar evoluir habilidades que a faculdade não pôde contribuir, né? E eu queria saber se essa opinião assim, sua, né? essa curiosidade de saber como que vocês conseguiram evoluir tanto essa história da Homero Costa. Que dicas que você daria para quem está começando, alguém que está aí na advocacia? Se você, Breno, se você colocar a linha do tempo desses 100 anos, que o escritório completou o ano passado, você vai encontrar 2 guerras mundiais, vai encontrar a quebra da Bolsa de Nova York em 1929, vai encontrar a Guerra Fria, vai encontrar crises do Brasil, vai encontrar a inflação que o Brasil cortou, sei lá, 32 zeros já, vai encontrar a crise de 2018, de 2008, e vai encontrar 2008 e vai encontrar outras crises que nós vivemos. Mas isso tudo, como que você se pereniza no tempo? Se pereniza com trabalho, com geração de conteúdos, com estudo, com conhecimento do que você faz, e mais também, muito importante, que você não pode deixar de fazer, Breno, é conhecer a legislação que rege você, que rege a sua sociedade, que lhe rege. O Estatuto da Advocacia é importante que você o conheça. Aquelas regras que estão no artigo 34 do Estatuto, onde que são declinadas as infrações éticas e disciplinares, é bom que você leia, é bom que os advogados, os estudantes de direito leiam, principalmente o artigo 34, que ali fala o que você não pode fazer. Claro, o Estatuto traz outras informações preciosas no que diz respeito ao relacionamento com outros advogados, com os clientes. Conhecer o Código de Ética também é muito importante. Conhecer os provimentos do Conselho Federal também são importantes, principalmente o provimento 94, que é esse que nós falamos no início da nossa conversa, que trata da publicidade, que pode ser alterado em breve.
os provimentos das sociedades, que é o 170 e o 112, o provimento 169 do advogado associado e do advogado sócio de serviço, das relações que as sociedades mantêm com eles. Então, é importante que você tenha em mente a legislação que rege os advogados e as sociedades de advogados. O regulamento geral também está nesse rol da legislação. Legal, Regulamento legal geral demais. da advocacia. Legal demais. Deixa de novo aqui nos comentários para a gente o link do e-book, Stanley. Deixa. Coloca aí para a gente, o pessoal comentou aí também, que aí se alguém quiser fazer o download aí, é bacana que no e-book tem aborda todos esses provimentos, você coloca de uma forma bem simples, falando como que é o provimento, o que alterou, né, como que está agora, o que tem que se atentar sobre determinado ponto. E no e-book também tem um quadro comparativo entre ser sócio de uma sociedade de advogados e ser sócio individual. As vantagens das sociedades de advogados são infinitamente maiores do que ser um advogado autônomo, sem uma sociedade de advogados. Legal. Bom, Stanley, Okay? estamos chegando ao final aqui do webinar, né? Até porque a gente tem a limitação aqui de 1 hora. E, assim, queria te dizer que foi um prazer bater esse papo com você aqui hoje. Sempre muito bom conversar com você. Você é uma referência para nós da PJ sobre sociedade de advogados. Além de ser referência no Brasil, né? Fez um trabalho excelente na Comissão de Sociedades aqui. A Minas Gerais hoje, a comissão é um grande exemplo, né, que eu encho de orgulho. E agora que as outras comissões estão melhorando os processos, enquanto aqui já tem um negócio que já funciona há 2 anos. Né? Parabéns mais uma vez aí pelo trabalho. Né? Muito bom falar com você. E assim, PJ está sempre de portas abertas para a gente poder bater papo, conversar sobre esses assuntos. Quando você tiver alguma novidade aí para contar para a gente, sempre conta aí para a gente poder passar por todos os advogados aqui do nosso público. Ok, Bruno. Muito obrigado aí pela oportunidade de poder conversar com você, de poder falar um pouco sobre sociedades de advogados e principalmente nesse mês, que é dedicado às advogadas e aos advogados. Mas advogado tem que dar parabéns todo dia, porque sem o que o advogado faz, realmente não há possibilidade de um mundo funcionar. Então, nós somos profissionais de extremo valor na sociedade. Está, inclusive, previsto na Constituição da República. Parabéns às advogadas e aos advogados nesse mês, que é dedicado a vocês ou a nós. Muito obrigado. Show de bola, show de bola. Parabéns, advogados. Fica o nosso parabéns também da PJ. Estamos encerrando essa mês do advogado corporativo. Em breve, mais novidades, mais coisa legal aí da PJ. Continue acompanhando nossas redes sociais. Prazer, Stanley, mais uma vez. Muito obrigado a todo mundo que participou até o final com a gente. Até a próxima, se Deus quiser. Obrigado. Um abraço. Abraço.